Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, querida. Como é que você Eu está? tô bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Já tô... Quinta-feira já, do final da semana. É verdade. Daqui a pouco é sextou, né? Daqui a Amanhã é sextou. pouco é sextou, é verdade. Vamos lá, a galera tá entrando aqui. Boa noite a todo mundo. Daqui a pouco começa a entrar mais pessoas. Tá me vendo e ouvindo bem, Laís? Tá ótimo. Tá ótimo, E você, perfeito. tá me vendo e ouvindo bem? Perfeito Pronto. também. Perfeito. Então vamos embora. Vamos começar aqui, a galera vai entrando e a gente vai conversando. Até para quem depois não tiver oportunidade, vai ficar no YouTube mesmo, para a galera já sabe como é que funciona. E quem não sabe, galera, a gente vai gravar, tá fazendo esse, gravando não, a gente tá no ao vivo, mas depois a gente vai colocar esse bate-papo lá no nosso canal no YouTube, tem alguns cortes também, enfim. Então vai ficar bem legal. Acho que essa semana, até o domingo no máximo, acho que o Márcio já coloca no YouTube. Que ótimo. Você conseguiu compartilhar pra galera, Tô Laís? fazendo isso agora. Pronto, eu também mandei aqui. A galera deve estar ocupada, alguma coisa assim, mas depois eles vão entrando. Como é que tá aí, Maceió? Tá quente? Tá chovendo? Maceió é muito quente. É Eu muito sei, quente. Maceió tá muito quente. Eu tô tá com muito medo quente, né? de quando começar a chover. Eu imagino, Laís. E geralmente é assim, né? Esquenta, 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 depois começa a chover. E é aquela bagaceira que a gente já conhece aí, pelo amor de Deus, Verdade. É, a né? gente tá brincando muito com a natureza e o efeito rebote tá vindo todo assim, de uma forma É, absurda. é verdade. Nunca teve tão quente aqui, eu juro a você, impressionante. E como a gente é cidade litorânea, tem muita umidade. Então vem a Uhum. oleosidade do cabelo, da É, pele. A gente verdade. transpira muito, porque quando o local é mais seco, a gente não sua tanto, né? Mas Tanto, verdade. aqui, menina, a gente se desintegra. Vamos lá, então vamos lá. Agora vai entrando aqui. Eu vou deixar para ficar gravado, vou falar aqui. Vou apresentar você rapidinho, para quem não conhece, né? A Laís Rossiter. Falei certo? Falou certíssimo. Falei. Pronto, ela é ex-atleta, empresária no ramo da saúde, suplementação e autocuidado, criadora de conteúdo digital na área de longevidade e qualidade de vida. Aí, Laís, a gente sempre começa as lives querendo saber como é que o convidado chegou, né? Até, tipo assim, como é que você chegou? Conta aí pra gente, assim, a sua trajetória para hoje, né? Falar de longevidade, criar conteúdo, como foi essa caminhada aí? Então, eu acho que realmente você está super certa. E explica, a história da gente explica muito com o que a gente trabalha, né? Eu fui Uhum. uma pessoa que, assim, eu cresci, eu era atleta, fui atleta a vida inteira, cheguei a ser convocada para a seleção brasileira, fazia GR, ginástica Sério? rítmica, aquele com bola, corda, arco, Que isso. massa! E assim, vivia e respirava o esporte. Na minha casa, cada um fazia uma. Minha irmã jogava basquete, o meu irmão fazia natação. Então, assim, a gente vivia muito isso. E o que é que aconteceu? Com o passar do tempo, eu ficando mais velha, eu comecei a perceber mudanças no meu corpo. E eu parei, olhei, eu disse, gente, o que é que tá acontecendo comigo? A gente não tinha internet naquela época, eu vou fazer 50 anos ano que vem. E tá E era o quê? Boa maravilhosa, forma. ótima. Obrigada. Boa forma. É, Então, vamos na boa exato. forma para poder olhar o que são essas mudanças. Ah, celulite, por exemplo, inflamação do tecido adiposo. O que é que faz? Ah, faz isso, isso e isso. Refrigerantes, alimentos condimentados causam. Aí eu saí mapeando e comecei a mudar a minha alimentação e, consequentemente, comecei a mudar a alimentação da minha casa. Então, o meu processo de autocuidado, ele realmente começou por estética. Só que você Entendi. vai vivendo a sua vida e as experiências que você vai tendo, a forma com que a vida se apresenta para você e as decisões que você toma, elas vão te trazendo outra visão do mundo e de si próprio. Então, assim, o Perfeito, autoconhecimento vai. vai trazendo muito isso pra gente. Então, eu brinco que na adolescência eu comecei o meu autocuidado por estética. Quando eu tinha em torno de uns 25 anos, eu fui mãe muito cedo, fui mãe com 22 anos. Quando eu tinha uns 25 para 26 anos, eu perdi um pai com câncer. E foi uma Ai, meu coisa Deus. muito difícil para mim, porque quando a gente descobriu,
já estava com metástase. Meu Então, Deus. foi um processo muito rápido e foi muito sofrido para mim. E eu comecei a observar as coisas, os parâmetros mudaram para mim. Eu disse, o que eu posso fazer? Comecei a ler e pesquisar para entender o que é que tinha acontecido com meu pai. Então, eu comecei a ver que se a situação fosse genética, não tinha como eu brigar com isso, mas tinha como eu entrar numa situação de prevenção. Então, Sim. eu brinco que dos meus 20 aos meus 30, eu comecei a trabalhar para silenciar os meus genes. Porque eu comecei a observar vários casos de câncer na minha família, entendeu? Parto de pai é tipo assim, eu tenho, eram 11 irmãos. Eu acho que 85% deles tiveram câncer. Caraca. E assim, dos mais variados possíveis. Câncer de mama, câncer. Meu pai foi câncer de pulmão primário, entendeu? Leucemia, foram sim, Vai. diversos. Vários, vários. Agora, o que é que eu observei dentre todas essas situações? Todas elas tinham um fator externo muito grande, ou seja, meu pai era fumante a vida inteira. O pai dele, que teve câncer, de fígado, ele bebia bastante. Então, assim, eu comecei a observar que o estilo de vida de cada um, de alguma forma, contribuiu para aquela situação ou se agravar. De alguma forma, aquilo ali tinha que ter alguma coisa a ver, porque era muito ligado. Sim. E do meu lado materno, são várias outras comorbidades. Eu tenho, por exemplo, eu tenho 6 primas, incluindo a minha irmã, que fizeram bariátrica. Diferentes formas de bariátrica. Então, eu tenho vários casos de obesidade, de sobrepeso, de câncer também do lado de cá, colesterol alto, pressão alta dispara. Meu Deus, Eu mãe. tenho que tentar me ajudar, porque assim, nem eu vou ficar louca, mas eu tenho que conseguir contribuir para mim de alguma forma. Então, Sim. o que era estética na minha adolescência e até os meus 20 e meados, passou a ser um autocuidado mais consciente para prevenção de doenças e para eu conseguir realmente tentar silenciar os meus genes. Que a minha carga genética ela era muito grande. Ela é muito grande, na verdade. Entendi. E o que é que aconteceu? A partir, quando eu fui chegando nos 40, a gente começa a ver aquelas modificações no corpo muito grandes que vão acontecendo. Então a gente começa a ter Menopausa. dificuldade. Ou não fale não, eu quase perco meu réu primário nesses últimos anos. A gente não se reconhece. A gente fica com dificuldade. Olha, eu quando procurei, eu tenho um médico maravilhoso que me acompanha, o doutor Bruno Tavares. E quando eu cheguei no doutor Bruno, eu cheguei para pesquisar, porque eu disse, eu acho que eu tô com alguma coisa na cabeça. Foi Porque mesmo. eu tava, assim, esquecendo as coisas. Eu tava. E, assim, eu sempre fui muito articulada e tinha uma memória, assim, incrível. E do nada, eu tô aqui falando com você. Eu E o tava que que eu falando tava sobre o falando? quê? Sabe quando você perde completamente o que você estava dizendo? Então comecei a ter o sono, que era muito bom, começou a ser de má qualidade. A gente começa a observar que o corpo, por mais que a gente se cuide, porque nesse processo todo de décadas de cuidado, a estética ela vem, porque ela é uma consequência. Sim, Mas internamente, por mais que eu não pareça ter quase 50, internamente a gente está é envelhecendo. verdade. E aquilo vem trazendo para o nosso corpo, para o nosso dia a dia, consequências. Foi quando eu comecei a estudar sobre longevidade com qualidade de vida. Por quê? Porque os mais velhos das minhas famílias não estão envelhecendo bem. Entendi. Isso foi a sua Com motivação, no doenças, com caso. dificuldade de locomoção, de muitas situações, e a gente volta de novo para onde? Para o estilo de vida. Então, assim, houve realmente uma mudança dos meus porquês ao longo das décadas, entendeu? Mas sempre o autocuidado teve lá, só mudou a razão dele existir. Ou foi Entendi. adicionado, enfim. Essa é a Laís. Meu Essa é a Deus, Laís. Na vai. verdade, tenho formação, eu sou advogada. Então, como eu trabalhei 11 anos no ensino superior, eu
trabalhei muito com orientação de trabalhos. Então, você pesquisa, eu não sei fazer as coisas sem estar atrás disso. Então, terminou que me ajudou Estudando, muito. Exatamente. Aí top. você vai lendo, vai se informando. E é essa realmente a minha história. E eu comecei a ver que, do mesmo jeito que eu passava por essas coisas, várias outras pessoas poderiam estar passando pelo mesmo. E que, E você se os sabia, meus de eu casa não estavam recebendo, porque é aquela história, o santo de casa ele não faz milagre. não fazia live. Então, assim, a minha psicóloga uma vez olhou para mim e disse: Minha filha, tem tanta gente querendo ajuda. Você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Vai É ajudar quem verdade. quer ser ajudado. Aí eu disse: Vamos trabalhar com isso. É verdade. E assim, aqui no Brasil, eu não sabia, não sei se você assistiu. Eu acho que fica. Eu até falei nos meus stories faz um tempo já, aquele documentário da Netflix, Sim, Como Zona Viver 100 Azul, Anos, Blue das Zonas Zones. Azuis, É, né? E Blue Blue Zone. Zones. E eu não sabia, não tem isso no documentário, mas eu descobri através de. Eu assisti um podcast com do Daniel Cade, o marido da Ivete. Ele levou um pesquisador e ele descobriu que tem uma Blue Zone na Bahia. Olha, eu não sabia. Eu não Onde é? Me diga logo que eu vou sabia até anotar também. aqui. Não, mas Você lembra eu de... vou te passar direitinho. Eu esqueci o Mande, nome, mande. eu vou mandar para você. Eu vou te mandar, na verdade, o link dessa entrevista com Ótimo. ele, porque é ele que vai lá, ele conheceu os centenários baianos, ó. Eu Que fiquei tipo assim, legal. eu fiquei muito feliz. Caramba, eu Sim, não sabia. Quando a gente fala assim, né, de Blue Zones, você vê tipo fora do Brasil. é. Ou então, se fosse aqui, seria lá para a região Sul, a sul, gente né? pensa, né? Não É. é? A gente não pensa isso, Até pela mas história mais não. sofrida do Nordeste, né? A vida do Exato, nordestino, ela não é exato. fácil. Não é fácil. A cultura, enfim, tudo, né? Desde o início. Aí ele fez essa pesquisa e encontrou esse centenário na Bahia. E aí, uma das coisas que ele mais falava, assim, tipo assim, que ele mais prestou atenção, que mais se destacou, era o estilo de vida. Foi o estilo de vida. Não significa dizer que essas pessoas não têm a sua carga. Acho que todo mundo tem a sua carga genética, né, Sim. Laís? Mas hoje, né, o estilo de vida, ele determina mais como você envelhece, Mais de né? 75%. A nossa carga genética, por exemplo, para doenças, é mais ou menos de 10%. Se você for ler os vários artigos científicos a respeito, é impressionante o que a gente pensa que é genético. E assim, o estilo de vida é muito mais determinante do que a nossa genética. É por isso o título da nossa live. A Isso, é isso longevidade com mesmo. qualidade não é de graça. É verdade. Ela tem que ser construída, né? E uma Exatamente. das coisas, eu queria que a gente falasse um pouquinho, se for possível. Aí você, na sua trajetória, uma das coisas lá no documentário que ele traz é a questão da Sim. alimentação, né? Que é, assim, a chave, né? Inclusive, há quem diga, né, alguns pesquisadores que falam que a, a chave de tudo começa na cozinha, né? Tipo assim, como que você. Eu acho que a chave começa lá no supermercado. O que você vai levar para casa. Porque se São você as não traz uma porcaria, você não escolhas. come. Exato, né? Porque se tiver uma porcaria em casa, uma hora Você você vai vai ser comer. tentado a comer. Não Verdade. é? Então é bom não ter. É bom não ter. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desse. Eu acho que a alimentação é um dos pilares, né, para realmente a gente determinar assim como que a gente envelhece. Eu queria que você falasse um pouquinho, inclusive das suas experiências, enfim, Sim. ao longo desse tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse pilar, a Ó, alimentação. eu achei bem interessante o que você disse, porque eu estava olhando o último dado que a OMS passou, é que neste ano de 2025, um em cada três cidadãos brasileiros é idoso. Então, nós estamos caminhando para ser um país de idosos. A longevidade no Brasil, você tem noção de quanto é, por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro? Hoje está o quê?
quê? Até 80, 70, 80 anos? Então, o que é que acontece? A expectativa média é de 76,4 anos. Só que, Certo. quando você pega homens e mulheres, se distancia bastante. As mulheres, a expectativa de vida da mulher é quase 80 anos, 79,7. Quase 80 anos. Quase E a 80. do homem, 73. Por quê? Porque nós tendemos a nos cuidar mais do que eles. A Isso é mulher, só verdade. os exames de rotina, a mulher normalmente ela faz, entendeu? Então, É pelo verdade. autocuidado feminino, a gente termina vivendo mais do que eles, porque tem a possibilidade de detectar doenças mais cedo. A gente se cuida mais do que eles. Então, pensando nisso, e agora com esse novo dado que você trouxe, que eu amei, É, quando a gente pensa em longevidade, a gente tem que parar para pensar em alguns pilares, tá? A gente tem o estilo de vida que entra a atividade física, a alimentação, a qualidade do sono, a sua relação afetiva e social conta muito. Se você observar no filme, no documentário Blue Zones, todas as zonas azuis, elas têm características em comum. A alimentação é forte nelas, sim, mas uma das características em comum que elas têm é a parte social. verdade. Então, assim, é a convivência. Nós somos seres sociais. O homem é um ser social. Então, a forma com que a gente se relaciona com as pessoas, a qualidade das nossas relações também ajuda no nosso processo de longevidade. E indo para a alimentação, a gente volta para a raiz da coisa. O que é que acontece na vida moderna das pessoas? A gente, hoje em dia, quer tudo de forma muito prática. Então, a gente abre mais do que a gente descasca. A gente não sabe, mas a gente não tem consciência do que a gente está comendo. Não tem consciência do que a gente está comendo. Os produtos industrializados, eles são tão misturados que a gente, por exemplo, hoje em dia são poucos os chocolates que realmente são chocolates. Você acredita nisso? Acredito. São Acredito. pouquíssimos, porque a maioria é gordura vegetal com amido e não sei o que, não sei o que, e tem uma massa de cacau. É, são produtos alimentícios, né? Não, a gente não pode nem chamar de comida, né? De alimento. São Os produtos os alimentícios. ultraprocessados. Então, sim, o que é que a gente está percebendo? Que a gente, em vez de estar se alimentando, a gente está se envenenando todos os dias. Tá muito Verdade. difícil viver, porque a maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de conhecimento, ou não lê a respeito, ou realmente não se interessa, acha que não é importante, mas é essencial. É essencial. Então, quando a gente pensa em alimentação, nem o que a gente pensa que come bom hoje em dia é tão bom. Vou lhe dar um exemplo. Antigamente, a gente só tinha determinadas frutas em algumas épocas do ano. Observe como hoje em dia a gente tem todas as frutas em todas as épocas. É O verdade. mundo mudou? Não. O que é que está acontecendo? Trabalho genético nas frutas. O uso de químicos, de conservantes, disso, daquilo, outro. Então, Enxerto. assim, a gente não tem mais produtos que realmente, nem as vitaminas que esses produtos tinham, eles têm mais as mesmas. Então, a gente tem uma sociedade que ela não tem mais as vitaminas que são essenciais. O estilo de vida, o brasileiro, ele é muito sedentário. Quase 80% da população brasileira é sedentária. Você É acredita muito alto, nisso? né? É É muito muito alto, né? Aí, alto. é muito Aí você alto. para e pensa no que eu te disse agora, e você pensar que o Brasil vai ser um país de idosos daqui a muito pouco. Como é que vai ser isso aí? Essa É, conta, como é que vai ser? como é que vai ser? Esses idosos serão acamados, né? Muito provavelmente. É, Muito provavelmente, porque o seu estilo de vida, ele vai moldar a qualidade de vida que você vai ter na frente. Porque eu me pergunto, de que adianta a gente viver mais se não for para viver com qualidade? não, Tá não faz sentido, né? preso numa cama, tá sem mobilidade, sem socializar. Qual o sentido disso? A minha avó, ela teve um câncer
e, enfim, morreu decorrente desse câncer. E aí eu convivi com minha avó, morei mais com minha avó do que com minha mãe, e eu percebi, sabe quando você percebe assim, a partir do momento, Laís, que ela ficou acamada, a partir daquele momento ela começou a É. morrer, É muito sabe? rápido, eles É, caem muito rápido. Você exato. teve, olha, eu imagine, eu acho que assim, o mínimo da gente, a gente pensa o quê? Limpar a bunda, sentar num vaso sozinho e levantar. Eu tenho assim, eu assisto muitos vídeos, eu inclusive estou lendo um livro muito legal, que no final eu vou até indicar aqui Por para o pessoal, a gente deixa por salvo favor. aqui. E Uhum. ele diz assim, é um médico, ele faz assim, você tem que pensar até quando você quer ser capaz de limpar a sua bunda e levantar do vaso sozinho. E é sobre isso, porque assim, todo mundo, quando a gente pensa na velhice, a gente pensa num planejamento financeiro, numa aposentadoria, numa É, coisa assim. Aí é. vem, vai gastar isso com o quê? Você quer Remédio. gastar isso com o quê? Porque não dá, viu? Hoje em dia, se você for comprar Não dá. medicação, você vai ver que não dá. Então, nem para as medicações que você precisa, o teu salário vai dar. Verdade. Então, a gente precisa parar e repensar a forma com que a gente está vivendo agora. Agora. Verdade. Para construir Urgente, uma né? sociedade mais saudável, uma sociedade com a mentalidade voltada mais para a saúde, para a prevenção. Verdade. A gente tem até a nossa medicina é uma medicina que ela cuida de doenças. A medicina Exato. preventiva São é uma poucos que medicina fazem. É, e a gente vê muitos médicos mais antigos que têm assim a maior rejeição, a maior dificuldade de aceitação, entendeu? Dessa nova forma de isso. visão. Porque é muito melhor você trabalhar com o seu paciente, você prescrevendo, você modificando, tentando ajudar ele a melhorar o estilo de vida do que você entupindo ele de remédio. Porque daqui Exato. a pouco um remédio vai ter um efeito colateral que piora o outro, e por conta daquilo você tem que tomar outro e fica nisso. Então a gente realmente Você, precisa parar e é, pensar. você toma remédio para acordar, para ficar mais ou menos acordado, outro para dormir, né? Outro para comer, depois toma um para parar de comer e assim É vai, né? verdade, é É verdade. é bem isso. E assim, sabe, Laís, eu acho que quando toca nesse ponto da alimentação, a gente sabe, né? A gente está no Brasil, a gente sabe que, infelizmente, né, existe um percentual do nosso povo que não tem escolha. Existe, infelizmente existe, né? Que bom seria que não existisse, mas eu sei que tem pessoas que pegam aquele extintor lá na feira, ou salame, sei lá, a Os embutidos salsicha, que são os embutidos, mas terríveis. não é porque ele Eu quer, é sei. porque é o que ele consegue, a gente sabe disso. Mas existe também uma outra grande população que tem hoje a internet na palma da sua mão. E não é difícil comer bem, né? Não é caro, pessoal, mas vou fazer uma dieta, cara, a comida de verdade, ela é mais acessível. É. Porque, quer dizer, sabe, assim, tudo bem que a inflação sobe, desce, mas assim, Pula né? esse Mas, parágrafo que é para me né? dar depressão. Pra a saúde mental não endoidar de É vez. Mas, tipo assim, verdade. no básico, no normal, vamos dizer assim, um ovo, uma batata Olha, doce, se inhame, você né? parar para Comida pensar, de qual é o verdade. prato típico do brasileiro? Feijão, arroz, Não tem nada melhor do que isso. É uma combinação maravilhosa. verdade. Maravilhosa. Feijão com arroz e o bife do olhão. O ovo. Isso, o ovo lá em cima para enfeitar o Né? prato. Mas a gente realmente tem uma grande parcela da população que não tem acesso ao mínimo, ao básico, entendeu? Exatamente. É. Mas eu acredito muito que o processo de conscientização e de instrução, se você observar, as pessoas que têm acesso, por exemplo, a uma live como essa, a uma leitura, hoje em dia todo mundo tem acesso à informação. Exato. São pessoas que podem até ver e ouvir alguma coisa, mas não estão interessadas ou não acho que tem o verdadeiro e real alcance da importância do que está sendo dito. Exato. Porque a forma com a qual a gente vive, ela é determinante
são as escolhas que a gente faz, porque às vezes as pessoas pensam, ai, mas assim, são coisas tão pequenas, mas entenda, gente, são coisas pequenas feitas durante grande parte da sua vida. Exato. Existe uma parte da ciência chamada de epigenética, que essa parte da ciência, ela vai estudar como é que os nossos genes eles são acionados e silenciados, como se fala. E é Uhum. o estilo de vida que tanto aciona os bons e os ruins, como silencia. Então a gente tem que, assim, os meus genes ruins estão todos aqui. Agora, como é que eu vou trabalhar para minha convivência com eles? Eu vou deixar eles quietinhos ou eu vou ficar futucando a onça com vara curta, como a gente diz? Eu Verdade. procuro fazer a minha parte, entendeu? Então, assim, é um processo que ele é individual. Eu disse isso outro dia à minha mãe. Eu disse, cá entre nós, ainda bem que ela não vai, ela Não vai não tem assistir Instagram. a live. Que eu disse assim, eu disse, mãe, infelizmente a atividade física é uma coisa que eu não posso fazer por você. Eu não tenho É. como ir lá e treinar para você. Tá desequilibrando, tá perdendo massa muscular, aí perde força, aí começa a cair. Então, assim, são várias e várias situações. Eu disse, olha, se você é uma mulher tão ativa, que ama tanto a sua independência, você já imaginou levar uma queda e quebrar o fêmur? Quanto tempo você vai passar em cima de uma cama? Então, são coisas que a gente realmente precisa pensar. E são atitudes que elas são individuais, mas que precisam acontecer. É. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, esse é o nosso objetivo, sabe, Laís? É tentar despertar as pessoas, chamar mesmo a atenção das pessoas para esse assunto. Sim. Porque, cara, se a gente está nos tornando, né, como país, um país de idosos, vamos dizer assim, a gente precisa muito, muito despertar enquanto a gente pode, enquanto tem tempo. A gente Porque a não maioria vai ter, a saúde pública, ela não vai ter como fazer isso. não A tem, não gente não tem, vai ter, a não Previdência tem. não vai ter. Imagine um país de idoso, o país se a população ativa e que projeta, que move a economia, que gera renda, que trabalha, como é que essa população, se ela vai ser menor do que ela é idosa, ela vai dar conta das aposentadorias todas? Não dá, não. Dá, Não minha gente, não dá, a dá. conta não A bate, conta se não não fecha. fecha. É Então, verdade. assim, cada um tem que pensar como vai poder se ajudar nesse processo. É verdade. Tem que pensar isso é para ontem, porque assim, o nosso corpo ele vai responder às decisões que a gente resolveu tomar durante a nossa vida. Ai, É, Laís, mas eu já tenho mais de 60 anos, não dá mais tempo, dá, gente. Não dá mais tempo quando a gente morre. Aí a gente não tem exato. mais tempo de fazer É. nada. Mas eu conheço casos incríveis. Tem uma senhorinha na academia que eu treino, tem vários vídeos com ela no meu Instagram. Dona Marlete. Dona Marlete começou a treinar com mais de 70 anos. Se você ver o vídeo que ela me mandou de sexta para sábado. Todo sábado tem uma casa de shows aqui chamada de Bougainville. E ela vai toda sexta-feira, ela dança até 2h30. Olha, o vídeo que ela me mandou, ela voltei para a minha dança. O vídeo que ela me mandou, o horário que ela mandou, o vídeo, depois eu fui olhar. Foi na hora que eu fui dormir. Eu digo, menina, a dona Marlete tá melhor do que eu muito. Eu ainda Pode ser. e ela dançando. Ela começou após 70. Então ela Exato. voltou, começou a treinar. Ela nunca tinha treinado. Começou a treinar, fazer atividade física de força, melhorou. Ela tinha um problema sério de escoliose, tá? Ela melhorou a postura dela, adquiriu força e descobriu a dança. Que Então, massa. é uma mulher que hoje em dia tem 83 anos. Sabe o que ela faz todo dia de aniversário dela? Ela faz brownies fit, ela encomenda e entrega na academia para as pessoas. Com o seguinte dizer, a minha idade não me define, alguma Ah, coisa eu assim quero que ela conhecer faz ela.
maravilhosa. Ela muda o meu dia todas as vezes que eu encontro ela. 83 anos. E ela tem uma blusa que ela mandou fazer quando fez 81. Aí a blusa do 81 faz assim: 81 não me define. Aí depois ela bota na mesma blusa, 82 também. Eu sei que ela já tá nos 83. Eu digo, daqui a pouco você vai ter que ter duas blusas. Maravilhosa. E tem E a várias assim. autoestima, né? A energia é outra coisa, né? É. Influencia direto. Inclusive, tem vários estudos que mostram como a atividade física ela é decisiva e te ajuda no combate e na prevenção das doenças mentais. Exato, verdade. Várias. Olha, depressão auxilia extremamente, tanto na retirada de medicação, quanto a você sair do quadro, quanto a você não entrar em crises, ansiedade. São vários e vários os estudos. Inclusive, teve um que de um ano para cá, assim, foi um estouro, que mostra que quanto mais força, quanto mais massa muscular você poupar, é a sua poupança de massa muscular, você tiver nos seus membros inferiores, maior vai ser a sua longevidade. Por quê? Lhe ajuda tanto no seu processo de independência, quanto a prevenção de doenças degenerativas cerebrais. Ó, prevenção de Alzheimer, demência. É incrível. É incrível. E Então, como tudo está conectado, né, Laís? Tudo está conectado, super conectado. completamente. Completamente. A sua jornada, a forma como você vive a sua jornada, o seu acumulado, ele vai ser muito mais decisivo do que qualquer fator genético que você tenha. Pode ter certeza. E quanto mais cedo as pessoas tiverem consciência disso, melhor vai ser. Melhor vai ser. Você falou de uma coisa, eu acho que era bom até a gente tocar nesse ponto. Eu queria passar aqui umas 5 horas, se fosse possível, O porque tema é tá tão bom. gostoso, né? É É muito bom. muito bom, é muito bom mesmo. Vou até E pegar um. sim, era isso que eu ia falar. Por exemplo, lá no documentário, quando você falou da interação social, eles tomam vinho, né? Você viu lá que a maioria bebem vinho. Mas como que eles bebem vinho? Eles não pegam uma garrafa, se entopem de vinho, até cair e ficar passando mal. Não é assim. Eles colocam uma taça, eles conversam, ou seja, aquela bebida ali, o momento social, o momento de É para interação, socializar. ele é maior do que aquela bebida ali. Só que a gente vê, hoje em dia, o contrário, né? As pessoas quando... Cara, não tem problema nenhum você tomar uma sua cervejinha, tá? Não tem problema nenhum tomar... Mas é como você faz isso, né? Como que você faz, a frequência que você faz, a quantidade que você está tomando. Tudo isso precisa ser observado, né, Laís? O álcool, ele é extremamente inflamatório. Ele inflama o nosso organismo. E a maioria das doenças que existem hoje em dia é por conta da inflamação do nosso organismo. E como é que Sim, a gente. Olha, é muito louco, porque assim, o sol em excesso, ele oxida as nossas células. A nossa alimentação inadequada oxida as nossas células. O álcool oxida as nossas células. O açúcar acaba com a vida da gente. Acaba com a vida da gente. Então, assim, o nosso processo diário tem que ser na luta de tentar minimizar esses estragos exato, nas exato, células, exato, entendeu? exato. Através disso. Então, isso que você falou, Essa é com... exceção, não rotina. É Exatamente. exceção mesmo, Eu né? estava lendo sobre um estudo que correlacionou de forma estreitíssima o consumo de álcool com o desenvolvimento de câncer. Eu estou para Pra postar um ver. material sobre isso. Eu estou terminando de fazer a pesquisa para poder postar o conteúdo. Estreita relação. Estreita relação. Oh, que linda, Ó, Manu. Amiga, que assunto importante. Falar sobre saúde e sobre o que escolhemos para melhorar a maneira de viver, com vigor e independência por muito mais anos. A Manu, ela é um exemplo disso. A Manu, ela odeia treinar.
Ela não gosta, mas ela é uma pessoa que ela passou a prestar mais atenção nisso agora. E ela tá se esforçando super. Orgulho master de você, meu Olha aí, amor. No Manu. processo dela. Não é fácil. Olha, não é Não, fácil. não é fácil, não. Você não é, porque o que é melhor? Me diga o que é melhor. Se é você ficar na sua cama, dormindo, ou assistindo uma série, ou lendo, fazendo qualquer coisa, ou você se levantar para ir fazer uma atividade onde você vai suar, provocar dor, porque Doer. é desconforto, você sai do conforto. É desconfortante. O que é melhor? Só que, assim, é uma decisão que você tem que tomar muito consciente para você. Doce é uma delícia. Mas existem formas da gente consumir com outra conotação. Hoje em dia a gente E substitui tanto as coisas. a gente mastiga os problemas. É, A gente mastiga os problemas, né? A comida, ela tem essa relação, assim, não é só aquela, uma relação tipo de nutrir ou piorar o que tá, não é, é emocional. emocional, né? Eu não sei Tem se você sabe, mas eu tenho uma filha que é psicóloga, tá? Eu tenho uma filha que é psicóloga. E ela um dia olhou pra mim e disse: Mãe, é impressionante como a comida na família da gente, ela tem uma conotação emocional. Acontece alguma coisa boa, vamos comemorar, vamos vamos sair pra comer comer. ou vamos pra mesa. Acontece uma coisa, não, vamos se juntar, vamos, sabe assim. E são os momentos, assim, eu acho que o brasileiro ele tem muito isso, né? Eu É. acredito que sim. Mas na minha É, família é extremamente latente. Então, assim, vamos procurar ver se pelo menos a gente consegue, no nosso dia a dia, fazer escolhas melhores. Então, assim, é como o Manu exato. está dizendo aqui: é sobre pegar a escada ao invés do elevador. É sobre você. Independente do andar que mora, Manu, independente, né? Eu moro no nono. Eu moro no 10º, que vale como 11º, porque tem aquele primeiro andar de estacionamento. Pronto. Vale, é independente, Manu. Se você disser que é, tudo bem. Olha, eu vou lhe contar uma que eu não sei se você sabe desse dado. Se você subir 5 lances de escada por dia, você não estará mais na zona de sedentarismo. Ó, Você acredita nisso? Mas é eu verdade. acredito, com Então, certeza. assim, suba até o quinto. A Manu tá dizendo aqui, suba até o quinto e pega o elevador. Mas assim, você Vale, né? entende? Olha, ninguém quando começa, qual é o problema que eu percebo? Assim, eu tenho conversas e conversas com os meus seguidores. São histórias lindas que eu tenho, assim, vários exemplos. E eu tenho uma fofa, o nome dela é Renata, que ela se encontrou um dia comigo, eu não a conhecia pessoalmente, ela veio falar comigo, mas com carinho, ela disse: Você sabia que eu passei a deixar o meu carro em casa para ir no supermercado que era perto? Passei a lembrar de não pegar o elevador, de ir pela escada. Então, assim, começa pelo pequeno. Você não vai conseguir mudar tudo na sua vida de uma vez. E isso é muito ruim porque vai dando aquela sensação de fracasso na gente. Então, assim, em vez de você querer ser a Xirra, olha, agora eu entreguei a idade lindamente. Em vez de querer ser a Xirra, Chega. a cena, Eu sou da... comece aos pouquinhos, É entendeu? verdade. Procure beber mais água no seu dia a dia. Olha, beber água em jejum de manhã cedo é um bem enorme que você faz. Olha que coisa simples. Acordar e tomar um copo de água em temperatura natural. Olha que coisa. Aí teve uma seguidora minha que disse: Laís, eu consegui. Eu hoje tomei 300 ml. Ela só conseguia tomar 100. Agora Meu já Deus, tá no só. de manhã cedo. Eu De tomo manhã, sim. 500 ml. Eu tomo Entendi. 500 ml logo que eu acordo. Sim, Mas eu tomo muita água. Cada um tem o seu processo. Então, assim, a gente evitar comparação é muito saudável. verdade. E cada um respeitar Cada a um tem. sua individualidade, entendeu? Perfeito. Cada ser é único, nós somos únicos, tá? Cada um respeitar a sua individualidade, o seu processo e celebrar as suas conquistas. Verdade. Menino, quando ela me disse, ela mandou mensagem: bebi hoje 300 ml. Na Menino, maior felicidade. eu mandei um áudio.
Eu mandei um áudio para ela. A outra que conseguiu caminhar 4 quilômetros, sei lá. Gente, são conquistas. Todas as nossas conquistas, elas merecem, precisam ser celebradas. Isso é como a Vanessa está aqui dizendo, mudança de É, mente e de vida. É a mentalidade da gente que vai mudando aos pouquinhos. Veja, se eu consigo tomar a minha água quando acordo, se aquilo consegue entrar na minha rotina, é porque eu faço, poxa, eu acho que eu já posso botar outra coisa. Eu acho que eu já posso começar a diminuir o açúcar do café. Eu acho que. Você entende? A gente ir fazendo essas pequenas escolhas, que são coisas simples, não precisa ser nada mirabolante para a gente começar, não. é verdade. E isso é muito E é importante. construção, né? São as Sim, pequenas coisas que vão tornando grandes atitudes, né? porque é a constância dessas pequenas coisas. É Então, a verdade, partir do momento que essas pequenas coisas passam a ser constantes na nossa vida, elas vão gerando mudanças significativas. verdade. Isso é Olha, muito o importante. Márcio, o Márcio com mais Márcio, eu já disse a ele, pare com isso, rapaz. O que foi que ele disse? Ele colocou vou na academia na força do ódio. Eu digo, rapaz, na força do amor próprio, é Ó, melhor. mas, Márcio, se tá indo na força do ódio, tá Vá, ótimo. Só vá. vá, só vá. Não, olha, gente, eu vou dizer uma coisa. Tem aquele povo que vai, que ama. Ó, eu gosto de ir pra academia. No dia do treino de perna, eu odeio o durante do treino. Eu sofro. É sofrido. Eu dizer que eu gosto de estar lá, aquela queima só, que dá um desespero. Eu nunca tive personal, mas eu sempre disse ao professor que fazia as minhas fichas que nós temos uma amizade até hoje porque ele nunca foi meu personal. Porque senão a gente ia ligado. Porque é desconfortante, é ruim, provoca dor, mas o pós é maravilhoso. A Quando endorfina, a você vê, dopamina, e quando os você vê o músculo resultados. atrofia, né? Ficando com a perninha Você definida, sentir a calça folgar, você subir uma é, escada e não ficar e morrendo. quase morrendo. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai mudando. Então, Márcio, meu filho, vá na força do Deixa eu ódio, mas vá. contar, deixa eu contar pra tu. O Márcio é meu irmão. O É Márcio é meu irmão. nada. É, meu irmão. A Vanessa também é minha irmã também. A Vanessa é minha irmã, o Márcio é meu irmão. E aí, o que acontece? O Márcio, eu fui pra Maceió, eu tô morando no Rio, mas eu sou de Maceió. E aí, quando eu cheguei aí nas férias, eu disse, ó, acabou, Natal, Ano Novo, vamos pra academia. Aí Olha. levei o meu, puxei ele, aí ele ouviu, eu digo, bora. Aí levei ele, né? Eu podia levar ele 5 vezes na semana, no mês, no plano da Smart. Não Ah, pode, né? Aí eu levei o cidadão. Aí eu disse, no último dia você vai fazer a sua matrícula. Aí ele fez e tá até hoje indo pra olha academia. que coisa boa. Olha, Tá gente, treinando. você me lembrou uma coisa importantíssima. Vamos lá. Vocês já ouviram falar o que é metanoia? Sim, Metanoia é um meio com o qual você vive. Veja, se eu convivo com pessoas sedentárias, a gente é o produto das 5 pessoas com que a meio. gente mais convive. Escolham com muita sabedoria. Veja, se eu quero ser uma pessoa que treino, que me cuido, eu tenho que conviver com pessoas que façam a mesma coisa, que valorizem isso. Se eu quero treinar, eu preciso conviver com pessoas que treinem. Se eu quero comer bem, eu preciso conviver com pessoas que façam escolhas boas. É Se verdade. você não faz isso, você vai remar contra a maré. Tu acredita que eu ia tocar nesse assunto agora? A conexão tá boa aqui, viu? Ó, tá vendo? Porque era o próximo passo. Eu ia dizer, Laís, vamos falar um pouquinho sobre o meio, né? Sobre com quem que a gente tá junto, assim, com quem que a gente convive, porque isso influencia total. Aí você Gente, acabou falando aí, as escolhas das pessoas que rodeiam a vida da gente são determinantes em todos os aspectos. Físico, emocional, espiritual. Então vamos lá. Quando a gente pensa em saúde, pronto, já que a gente vamos falar sobre de uma forma geral. Eu bato muito, assim, eu falo no meu Instagram sobre longevidade e qualidade de vida, mas eu abordo muito a saúde nas várias vertentes. sim, Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional. Então, assim, nós somos seres complexos. O ser humano, ele é um ser complexo.
E ele tem várias caixinhas, vários compartimentos. Então, assim, se você fosse observar, você vai ver que você, quando tá se sentindo desorganizado, essas áreas da tua vida, elas não estão em equilíbrio. É fácil? Não. A gente vive na tentativa. Melhora aqui, aí puxa aqui, aí sobe aqui, aí desce aqui. E assim, é a gente viver nesse malabarismo, mas as pessoas com as quais a gente convive são determinantes para a saúde da gente de uma forma geral, em todos esses aspectos, em todas essas vertentes. Se você vive com pessoas que vivem reclamando, você vai ser a sexta a reclamar. Misericórdia. Você vai ser a sexta a reclamar. Você Se você já, vive com pessoas que não cuidam da espiritualidade, você vai cada vez achando que isso não é é, necessário, que isso é bobagem. mas não é. Você já parou para conversar com alguém que você terminou a conversa e você parecia que estava com Amiga, eu tenho dor na, dor de estômago. Quando eu sabe tô assim? conversando com alguém que a pessoa tem uma energia que não é legal, eu sinto aqui. Eu sinto aqui. Olhe, o meu corpo, ele é assim, ele me avisa de uma forma, do mesmo jeito que quando eu tenho uma conexão, ela é muito espontânea. Por exemplo, assim, a nossa conversa tá fluindo como se a gente. Ó, minha gente, eu vou contar a vocês. A gente não conversou 5 minutos. A Não, gente não teve uma ligação. é Uma verdade. ligação. E veja como a nossa conversa flui. É, Quando não bate, minha gente, é não impressionante. tem. É, Você verdade, conviver com pessoas pesadas, você vai se tornar pesado e você vai adoecer. Então, assim, verdade. a gente precisa, a gente vive escolhendo. Olha, quando eu era pequenininha, a minha mãe lia, a gente não sabia nem falar, mas a minha mãe sempre foi leitora voraz, sabe? E ela lia pra gente. Que Eu lembro massa. muito de um livro chamado Cecília Meirelles, chamado Ou Isto ou Aquilo. E tinha uma poesia que dizia assim: ou se põe a luva, ou se põe o anel, ou se faz isso, ou se faz aquilo outro. Então, assim, a gente vive escolhendo diariamente. A gente já começa da hora que a gente levanta. Qual a hora que a gente vai levantar? Qual é a roupa que a gente vai colocar? O que é que a gente vai comer? Qual é o caminho que a gente vai pegar para ir para o trabalho? Se a gente atende o telefone que toca, se não atende. Então, assim, a vida da gente é baseada em escolhas. Então, se a gente pode escolher com muita sabedoria as pessoas que rodeiam, que estão ao nosso redor, provavelmente as nossas escolhas elas vão ser melhores, porque o meio, ele sempre vence. O Verdade. meio, ele sempre vence. E a gente tem que se atentar muito também nesse aspecto, né, Laís? A cuidar da nossa energia, porque às vezes você tem uma energia boa, mas se você não vigia isso, se você não cuida disso como algo precioso, a nossa energia é a nossa vida, né? Então, assim, é quem você é, quem vibra, é o que você está vibrando. A sua Então, se energia chega você não. primeiro do que você nos lugares. Exato, verdade. Eu encontrei um cidadão um dia desse, aí eu nunca tinha encontrado com ele. Aí encontrei com ele, aí eu nem dei um abraço, apertei na mão dele assim e tal. Aí ele fez assim pra mim, ele fez assim, você tem uma energia boa. Mas a Ele gente falou pra mim, tá, sente. mas eu digo, rapaz, pensa no elogio bom quando alguém fala uma coisa dessa, né? Porque, tipo, meu Deus, graças a Deus. Mas a gente tem que Isso. vigiar e E cuidar disso, né? isso influencia muito no nosso processo de envelhecimento. Olha, eu olho pra mim. Gente, eu faço 50 anos no ano que vem. Eu olho pra mim e disse, cara, eu não consigo me ver assim. Eu olho, eu me vejo com vitalidade, com energia, de assim, a mesma que eu tinha aos 20. Eu juro por Deus. Eu não me proponho mais a fazer as coisas que eu fazia com 20, Sim, né? entendeu? Esse negócio Claro. de passar a noite dançando, não, não, não dá. No outro dia eu tô acabada, destruída, de ressaca física. Mas assim, a minha vontade de viver, a minha energia diária é a mesma. É a mesma. É a mesma. É a mesma. Olha, acordou, abriu os olhos, respirou, tá vivo. Cara, fique feliz. Fique feliz, porque é um presente. É por isso que o presente se chama presente. Então, cuide dele, viva o seu hoje. Ó, deixa pra dona Marlene. É verdade, deixa pra dona Marlete dançar de madrugada. É isso mesmo. A dona Marlete que dança de madrugada, tua irmã Vanessa dizendo. Ó, sim,
Deixa pra... Ela falou, você viu o exemplo dela? Você viu o que ela falou? Aqui, ó, a Vanessa tá, ó, estou há 70 dias sem açúcar e sem Eu glúten e botei praticando atividade. embaixo. Maravilhosa. Ó, Tá menos vendo aí? 9 quilos. Foi. Ô, Ela é Vanessa, deixa eu lhe maravilhosa. perguntar uma coisa. Acordar às 5 horas é terrível, tem dias. Mas quando termina o treino, olha, tem dias. Se você É, olhar, quando é 8 horas da manhã, a sua vida já tá, para você parece que é meio-dia. Super ativo. Agora eu tenho uma é. notícia boa para dar para vocês, viu? A Diga gente logo, está vá. tendo, ao mesmo tempo que a gente está falando sobre essas dificuldades, a gente tem também muita coisa boa. A gente tem gerações mais novas que estão fazendo escolhas diferentes. É Se você verdade? for, elas estão fazendo. Olha, se você olhar o mercado da longevidade, ele está trazendo tanta coisa boa para gente que assim. Hoje em dia, se você olhar, eu olho muitos números no meu Instagram. Olha, para quem trabalha com longevidade e qualidade de vida, ter um grande público também entre os 20 e os 30 é difícil. Porque entre os É 20 e os verdade. 30 você ainda não está pensando nisso. Nem É, passou pela sua cabeça. Então, assim, a gente tem uma geração que é uma geração que está bebendo menos. Já tem estudos mostrando que é uma geração que ela bebe menos. que Inclusive, massa, graças a Deus. tem bares em São Paulo que já tem um cardápio de coquetéis e drinks sem álcool. Um cardápio próprio por conta da demanda. Por conta da Top. demanda. Então, assim, se você vê hoje em dia, tem muita gente preocupado em treinar. Pode não estar treinando ainda, mas já está preocupado. Eu sei o que eu tenho Verdade. que fazer, já É, verbaliza isso. Então, assim, eu acho que aos poucos as pessoas estão trazendo estão tomando essa consciência. Podem não ter tomado ainda atitude, mas estão no processo. Estão no processo. verdade. Então, eu acho que é realmente por aí. A gente tá subindo muito ao mercado que ele tá, quando a gente pensa em economia, se você for olhar, é um dos mercados mais promissores para 2025, é o mercado da longevidade. Tudo que se abre, todos os negócios que são feitos voltados para isso, são negócios que provavelmente vão prosperar. Porque Top. está havendo uma busca das pessoas, a percepção da importância, ela aumentou muito em contrapartida. Então, a gente tem, assim, está tendo um movimento em torno disso. Não é uma coisa que você perceba de uma forma contundente ainda no Brasil, mas eu acredito que a gente vai ter um cenário melhor. Estou esperando sair as pesquisas mais recentes agora para poder fazer Sim, o levantamento de dados, que eu acho muito interessante é super. a gente tá olhando, mas assim, É é verdade. isso. A gente tem uma sociedade que, assim, a gente tá percebendo que o movimento dela, ela tá mudando. Ó, aqui a Manu, o movimento é real É real, total, total. amiga. É verdade, É. mano. É Então, verdade. assim, as pessoas elas estão acordando para isso. Podem ainda não ter tomado atitude, mas já estão sentindo a importância. De Saúde saúde mental e mental, física, é saúde verdade. física, bem-estar. Bem, Bem-estar, tá. entendeu? Agora, em contrapartida, também é preciso, como eu disse a você, que a gente respeite o nosso processo, que a gente evite comparações, para a gente não ter pessoas, é, além de frustradas, que comecem a entrar naquela loucura e terminem se machucando, entrando num burnout, entendeu? Ou Uhum. tomando atitudes extremas. Então, assim, realmente é preciso que a gente tenha um equilíbrio no processo. É. E como o Saudável. nome bem diz, né? É um processo, né? Não é tipo quando você começa, são os degraizinhos, né? Você vai subindo, vai melhorando, vai evoluindo e não é da noite para o dia, né? Mas o importante é você tomar consciência e ter atitude de mudar e de escolher, ter melhores escolhas, né? A rede social, ela pode ter um papel muito positivo nisso. E também é aquele negócio, né? Tudo tem um lado positivo e um Um negativo, negativo. né? Tem um lado positivo importantíssimo, porque hoje em dia todo mundo pode ter acesso à informação. Tá aí disseminada, a gente tem doutores, pessoas
incríveis, entendeu? Que falam todos os dias, trazem um conteúdo maravilhoso pra gente sobre vários temas relacionados com saúde, com longevidade. Então, assim, isso é muito bom. Qual é o lado ruim? As loucuras que estão aparecendo também, as comparações que estão adoecendo as pessoas. Olha, uma Verdade. vez, eu vou contar uma história aqui. Uma Conte. seguidora minha me pediu uma foto da minha barriga para botar na geladeira dela. Eita, bexiga. Cara, eu fiquei tão Tu angustiada fez o com isso. quê? Não, eu fiquei nervosa. Eu disse a ela, eu disse, olha, vamos fazer um exercício diferente. Aí ela disse, como assim? Eu disse, tire uma foto da sua barriga e bote na porta da sua geladeira. Daqui a um mês, você vai tirar outra foto. Daqui a 2 meses, você vai tirar outra foto. E você vai observar o seu progresso. Não, mas é porque o meu sonho é ter a sua barriga. Eu digo, não vai ter nunca, porque a minha barriga é a minha. Você pode ter uma barriga linda, mas que nunca vai ser igual. As barrigas, elas não são iguais. Cada ser é único. Se você se projeta em outra pessoa, se a sua felicidade, o seu objetivo está em outra pessoa, você vai ser um eterno frustrado, triste e doente. O seu objetivo ele tem que Verdade. estar pautado em você para ser algo saudável e algo alcançável. Aí Verdade. ela entendeu, não concordou muito porque queria ainda a minha foto e eu disse a ela que eu não ia mandar. E assim, ela começou o processo dela, entendeu? Para poder. Eu disse: você tem que estar se olhando e curtindo, celebrando as suas conquistas, curtindo o seu processo. Isso é importantíssimo. É Verdade. importantíssimo. Esse assunto é tão incrível, Laís, que ele abre tantas outras questões. Porque, É. ó, a gente fala disso, aí vem hoje as formas, né, de hackear o corpo, né, pelos resultados super rápidos, né? Ah, fale Aí não. as Tá aí o pessoas estão Mounjaro e o buscando Ozempic rodando. rodando, exatamente. Mas ninguém quer fazer o dia a dia, mas todo mundo quer ficar. Enfim, que, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Existem casos e casos, Não, é né? porque, na Mas, verdade, veja, são grandes auxiliares na luta contra o sobrepeso e a obesidade. São sim, medicações que exato. podem ser utilizadas de uma forma muito positiva e realmente ajudar as pessoas a Ajuda, mudarem a exato. vida. Da forma Qual é certa, o exato. problema? São as pessoas que não estão interessadas em modificar o estilo de vida e estão se utilizando dessas medicações para Exato. se manterem magras ao custo da própria saúde. Porque É isso. entenda, Essa é a se chave. eu não mudo a minha forma de alimentar, se eu não começo a fazer uma atividade física, na hora que eu parar a utilização da medicação, o que é que vai acontecer comigo? Volta de novo. Mesmo Volta de corpo, mesmo novo. tudo. E você vai ficar dependente daquilo. Então, É, ou se trabalha aqui para exato. se trazer para a prática as mudanças que são necessárias, ou isso vai começar a ser usado como está sendo agora, de uma Exato. forma incoerente, de uma forma irresponsável, porque são medicações que são extremamente valiosas e importantes para as pessoas. Por isso que eu E eu falei, né? conheço Que pessoas existem que casos e casos. utilizaram no Exato. processo sério, acompanhadas, e que assim foi incrível para a Incrível. pessoa começar, Verdade. para a pessoa conseguir ter mais disposição, para a pessoa ter aquela perda de peso maior, até para ter uma locomoção melhor, para conseguir até realizar atividade física. Olha, a minha irmã, ela pesava quase 200 quilos. Meu Deus, Laís. Minha irmã, porque assim, a gente é da época que a balança era aquela do ponteiro assim. Sim, Não tinha digital ainda. digital. A minha irmã, ela tinha que ir uma vez por semana para o aeroporto, se sentar numa balança de carga de mala para fazer o acompanhamento do peso dela. Meu Deus. Isso não é humilhação. Hum, Meu Deus do céu, velho. Horrível. Agora, a minha irmã fez a bariátrica e a minha irmã sustentou, porque ela mudou o estilo de vida. E olha que ela mora, sabe aonde? Há mais de 20 anos nos Estados Unidos, que é um país Fast onde food, né? vixe, terrível. Tudo se É o abre e país é do um fast país de food. É, obesos. É um país exato. de obesos.
de obesos, Mas é. ela conseguiu manter o peso dela, porque chegou lá, ela se enganchou com os vigilantes do peso. Então, ela faz atividade física diariamente e a minha irmã, ela trabalha numa cidade que é a 1 hora e meia de distância de onde ela mora. Você sabe que horas ela chega na academia? 4 da manhã. Ela treina de 4 às 5, toma banho, troca de roupa e no carro ela Preparando. vai-se embora para a cidade onde ela trabalha. Ela é professora, trabalha com crianças especiais, é mestra. E ela diariamente, ela faz isso. Ela trouxe para a vida dela vegetais, frutas, entendeu? Ela entendeu que ela precisava mudar. Então, assim, é possível, é. Eu conheço várias pessoas que fizeram isso. Agora, a obesidade, ela é uma doença. E se a gente não trata ela como uma doença, a gente não vai conseguir ser ajudado, a gente não vai conseguir resolver a situação. E é uma doença que ela precisa ser tratada de forma multidisciplinar. A gente precisa trabalhar a cabeça, a gente precisa do nutricionista, a gente precisa de um bom cirurgião para ver se o caso da gente é um caso para bariátrica. Se for para bariátrica, que tipo de bariátrica? Porque hoje em dia a gente tem vários tipos de bariátricas, É. entendeu? Então, assim, que obesidade? É grau 1? É grau 2? É grau 3? Eu fiz o acompanhamento de uma clínica que trabalha com obesidade, era aniversário da clínica, e eu fui lá, o médico, ele me contratou. Eu fiz entrevistas emocionantes, de gente que chorava e dizia, doutor, o senhor mudou a minha vida, eu ia morrer. Então, assim, e todas essas pessoas que estavam lá, que fizeram a mudança de vida, todas mudaram a alimentação, Exato. começaram a fazer atividade física, trouxeram isso para a vida, entendeu? Então, assim, tudo permeia estilo de vida. Tudo vai permear o estilo de vida. Você lembra, Laís, que acho que agora diminuiu, nunca mais vi, mas lembra que quando começou essa questão de bariátrica, começou a aparecer aquelas pessoas fazendo aquela romantização do corpo gordo, e aí depois, lembra disso? Aí veio, Mas até veio hoje uma galera, tem. pronto, aí veio a galera dizendo, gente, não é uma questão assim, de dizer assim, você não tem que se amar, não é isso. Mas, por exemplo, é uma questão tão a questão chave é tão a saúde que você pode ver nenhuma pessoa centenária é gordo. Basta E não você é, olhar. Se você olhar as fotos, eu fiz um post sabe outro dia, não assim? sei se você viu, que é mostrando a praia em 70, nos anos 70, e a praia hoje em dia. O biotipo das pessoas, ele mudou. Hoje em dia, nossa vida é assim, é controle remoto para tudo. Controle É. remoto liga e desliga a TV, o controle remoto sobe e desce a Alexa, cortina. A gente nem a né? manivela do Acende a carro para lâmpada. subir e descer o vidro, a gente não vai mais à feira, a gente pede iFood. Pelo iFood, pelo aplicativo, a feira vem. A Deus me gente. defenda. Mas teve um desenho animado. Lara, tu lembra o nome do desenho? Que é Wall-E, que era que mostrava as pessoas, não era? No futuro, as pessoas não andavam mais, as pessoas nas cadeirinhas. Olhe, sabe o que é que me choca hoje em dia? Eu vou dizer, se você pegar as crianças pequenininhas, na minha época era velocípede, ou velotrol, como a gente chamava. A criança, ela tinha que, hoje em dia, Pedalar. é controle remoto. Ele acelera o carrinho e o carrinho anda. Tudo que a gente Faz está tudo, mudando na tudo nossa diferente. sociedade. A gente está É, deixando de usar o cérebro. Vem aí, a IA tá aí. Então, assim, do mesmo jeito que pode ser usado de forma benéfica, pode emburrecer e a tem emburrecido, modernização. viu? A Tem. modernização da vida está deixando a gente completamente dependente dela. É Fisicamente, verdade. mentalmente, emocionalmente e sabe lá mais o quê. Então, ou a gente se atenta para isso, ou eu não sei como é que vai ser. Pare e pense. Quantas pessoas Declínio, né? hoje em dia escrevem? Eu amo, ó. Eu botei aqui várias coisas que eu queria. Eu faço questão de escrever. Porque para trabalhar minha cabeça.
Certíssima. Hoje em dia a gente só digita. Aí o próprio computador tem o Cria, corretor né? ortográfico. A gente não sabe mais nem. Eu digo, Ninguém meu quer Deus, criar eu esqueci isso. Como texto, é que se não. escreve? Vai. Ninguém quer criar texto mais. Você tem um problema, você joga lá no chat GPT, o chat GPT vai criar para você, vai dar pronto. Um prompt, por exemplo, sabe? Uma sua fala tá lá, pronto. Tudo. Tudo. Então, assim, Tudo sabe? isso Eu acho que a gente influencia, precisa repensar de uma forma geral. geral. Longevidade com qualidade, ela vai ter influência de todos esses fatores, como a gente trabalha a nossa cabeça, porque senão o nosso cérebro ele vai envelhecer. Gente, tudo que não é usado, ele começa a É, definhar. definhar. Nossa musculatura, se não for usada, ela vai ser perdida. A nossa capacidade, nosso tirocínio, nossa capacidade de argumentação, entendeu? É, Tudo que a gente começar a usar pouco, ele vai se perder. O nosso corpo, ele é inteligente pro bom e pro ruim. Pro bom e pro ruim. E isso, o nosso estilo de vida vai ser determinante, as escolhas que a gente faz. De uma forma geral, eu acho que é essa grande mensagem da de da hoje, nossa live, do sem nosso dúvida, momento. A, verdade. a sua genética, ela não é determinante, tá? Ela não é sentença de morte para ninguém. Ela apenas é algo que está lá no seu organismo, no seu corpo, e que sim, você pode tentar conduzir a forma com a qual você vai envelhecer. Vai ter 100% de garantia? Não. Eu falei para você de tudo que é doença que tem na minha família. Eu tenho certeza que eu não vou ter câncer? Eu tenho certeza Mas que eu o não que vou ter. depender de você, né? Mas você entende? A minha parte eu tô fazendo. Se eu tiver de ter, eu vou Exato. ter. Mas a minha Mas a não sua vai parte está ser por fazendo. negligência minha. Entende? É Não vai ser por diferente. negligência minha. É diferente. É Então, assim, total. aí vai alimentação, com quem você convive, a quantidade de tempo que você se torna ativo, produtivo, o nível, a qualidade das relações afetivas que você tem. Tudo, tudo, gente. Então, quando a gente fala em longevidade com qualidade, não é apenas cronologicamente a quantidade de tempo que você vai viver. Longevidade com qualidade, a gente tem que pensar também na qualidade desse tempo a mais que você vai viver. Então, é isso que Exato. a gente Perfeito. tem que focar. Não é a longevidade em si, é a longevidade com qualidade. Deixa eu só mostrar o livro que eu tô Mostra. apaixonada. Esse livro, É porque ele é um... ele fica virado, né? Quando você mostra assim, ele fica Eu vou virado. Não sai. escrever depois aqui, vou Não dá botar. É Outlive o não nome dá do pra. livro. A arte e a ciência de viver mais e melhor. Que massa. Então, assim, é um livro que ele traz, assim, vários pontos importantes relativos à medicina, relativos ao estilo de vida. É um médico que a história é incrível, o prefácio é fantástico. Ele era, eu esqueci qual era, ele trabalhava com pacientes terminais de câncer. E ele começou, eu acho que era isso, e ele começou a perceber que, na verdade, o que ele fazia era prolongar o tempo de vida da pessoa até ela morrer. Porque ele não resolvia, ele não estava atacando o problema. Quando chegava para ele, o problema já estava instalado. E ele se sentia muito frustrado. Porque os pacientes, quando chegavam na mão dele, eram pacientes que já estavam com a doença. Então, ele resolveu começar a estudar e voltar. Se não, tá, aqui já tá doente, mas assim, antes disso, como era a vida dessa pessoa? Então, ele trabalha com a medicina preventiva. Aí ele começou a ir atrás e assim, e tentar modificar tanto a cabeça, porque olha, para a medicina preventiva funcionar, não é só um médico, que você pode ir para 10. Você vai para É, 10 médicos que trabalhem com isso, 10 nutricionistas. Quantas pessoas eu conheço que já foram para milhares de nutricionistas e nunca tiveram resultado? Porque na longevidade com qualidade, o seu papel é ativo. Ele precisa ser ativo, ele é essencial e importantíssimo. Então, exato. esse livro, ele mostra todas essas vertentes. Eu estou apaixonada, eu estou no meio dele e estou amando. Eu vou até escrever aqui Eu depois, vou entendeu? comprar depois. Eu acho que Top. vale super a pena. É um best-seller mundial, Escreva. Coloca aí. Que fica gravado. certo?
Outlive a arte e a ciência. Meu Deus, esse corretor me mata. E a ciência de viver mais e melhor. É isso? É. Pronto. Perfeito. Outlive, a arte e a ciência Pronto. de viver mais e melhor. Esse livro Perfeito. está sendo, assim, fantástico. E tem vários Top, Laís. documentários, entendeu? O documentário que você citou, eu gostei bastante, Os Zonas Azuis. Também. Então, assim, Também. tem muita coisa interessante que você pode, entendeu? Usar e, assim, tá aí acessível para todo mundo. São as Tem decisões outro, individuais de cada um. tem outro documentário também agora, né, eu vi, tá na minha lista, coloquei na minha lista, que fala, você, acho que se eu não me engano, você é o que você come. Você come. Não é isso? Tá também na Acredito Netflix. piamente. Tá na Netflix. Eu não assisti ainda, mas vou assistir. Deve ser muito, eu tô Até, procurando. até Ó, isso a gente pode escolher melhor, né, Laís, o que a gente assiste. exatamente, mas é o que a gente está Né? consumindo, da Exato. música que a gente ouve ao que a gente está assistindo. Mas é sobre Perfeito. isso. É, meu amor, eu queria lhe agradecer muito a Ó, eu oportunidade. vou lhe dizer uma coisa, eu juro a tu, que de coração eu ficaria aqui, eu só pegaria uma aguinha, um cafezinho e eu ia me embora. Eu juro, sério, de coração. Foi uma das melhores lives que a Oh, gente já fez que aqui. alegria, que felicidade. A sua energia, o seu conhecimento, suas experiências, a forma como você transmite né, o que você conhece, o que você já tem vivido todos esses anos. Então, assim, a gente que agradece muito, né? Foi um presente conhecer você. E eu queria propor a gente fazer uma outra Vamos. live depois, Sabe o que é que a sabe? gente pode Quem sabe, fazer? A diga, gente vá. pode abrir uma caixinha, entendeu? Abre Sim, uma caixinha depois que você subir o perfeito, pod e as pessoas podem ir mandando as perguntas, entendeu? Eu perfeito. posso convidar depois, não pode fazer três pessoas, inclusive eu posso, por exemplo, trazer a Dona Ah, Marlete para falar ia com ser a massa. gente. Eu já fiz Eita, e uma aí, live minha com gente? ela. Eu fiz uma live com ela, Vai entendeu? ser Então, massa. tem Top. também assim, olha, tem tanta gente que assim é inspiração. Eu procuro trazer muito isso para o meu Instagram, entendeu? Porque assim, nem todas as pessoas vão se inspirar através da Laís. Eu preciso trazer pessoas que tenham, que mostrem realidades diferentes. Eu vou É. subir um material na semana que vem sobre a porteira do meu prédio. Pronto, ó, eu vou Fantástico! compartilhar. Ó, eu quero a parte Entende? 2. A gente vai fazer assim, ó. A gente, quando sair o link, quando tiver no Você vai YouTube, salvar aí eu vou. a live no Vai. Instagram também? Não, no Instagram não fica, não, salvo Ah, não. A gente coloca tá, no entendi. YouTube. Aí a gente pode divulgar no WhatsApp, vai ter os cortes depois, o Márcio faz os cortes. Eu Aí, quero. Laís, a gente manda pra você. Aí a gente faz o seguinte, ó, a gente coloca lá a caixinha, eu marco você no Amplifique, colocando lá, gente, próximos temas pra live com a Laís. Aí a gente vai colocando lá. Coloca o link Vamos, dessa live e vamos, já abre a caixinha para próximas sugestões. Fechou assim? vamos. Eu acho, a gente tem muita coisa para falar e é Ah, muita coisa boa, sim. sabe? Ó, Falar eu sobre queria que o a que gente. pode melhorar a vida das Oxe, pessoas é ó, maravilhoso. essa área da espiritualidade eu acho incrível. Eu acho incrível. Eu acho que infelizmente é pouco falado. E eu falo da espiritualidade de uma forma apartada das religiões, sabe? Assim, a espiritualidade mesmo. Não é converter você ao cristianismo, catolicismo. Não é isso. Mas é a espiritualidade de uma forma geral. Eu acho incrível. Eu acho que a gente poderia falar sobre isso e tantas outras coisas. Enfim. Inclusive, eu tô falando com você isso porque eu sou católica, tá? Eu sou Sim, católica, sou sim. cristã. E eu tô fazendo Aham. a quaresma com Frei Gil, às 4 da manhã. Oh, oh, meu Deus, chega! Então eu já Bora, tô minha aqui gente. contando Bora. quantas horas eu vou dormir. Vamos embora, deixa a Laís dormir, minha gente. Já faço o Laís, convite para quem quiser participar. É uma top. ótima forma de começar o dia. Pronto, perfeito, perfeito. Sigam a Laís, tá? Vale a pena. Dos conteúdos que valem a pena na internet, o seu Oh, vale a pena. Então a meu gente tem que amor, divulgar obrigada. e tem que
sabe? É isso mesmo, levantar a bandeira de coisas boas para todo mundo. Eu que Obrigado, de coração, obrigado a todo mundo agradeço. que ficou aqui, todo mundo que vai ser tocado. Eu tenho certeza absoluta que essa live, esse é o nosso objetivo, é o objetivo do Amplifique, que sabe que se uma pessoa for tocada e se essa Já mensagem chegar e valeu a mudar a pena. vida de uma pessoa, Eu já valeu a pena. penso da Então, mesma esse forma. pronto, a gente sabe, a gente tá aqui no Amplifique para isso mesmo, esse é o nosso objetivo. E obrigado, Ah, eu obrigado mesmo de que coração. Todo agradeço, meu mundo amor. que ficou Fiquem com aqui, Deus. boa, Um beijo enorme do meu boa noite de tamanho, como eu sono, digo. tá certo? Para você também, viu? Beijo. Beijo, Tchau, 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 galera. tchau. Tchau, tchau.